Existe algo que quase ninguém te fala sobre ansiedade. O problema não é só o que você sente. E também não é só o que acontece na sua vida. O problema, muitas vezes, é o que você começa a se tornar por causa disso. Você começa a evitar mais. Começa a duvidar mais de si mesma. Começa a se ver como alguém frágil. E, aos poucos, sem perceber, sua identidade vai sendo moldada pelo medo. Mas o estoicismo traz uma visão completamente diferente. Não importa tanto o que acontece com você. Importa quem você escolhe ser diante disso. Epicteto dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. E isso muda tudo. Porque se o problema não está no evento, então existe um espaço de escolha. Mesmo que pequeno. Mesmo que difícil. Mesmo que desconfortável. E é nesse espaço que sua identidade é construída. É muito importante separar duas coisas. O que você sente e quem você é. Você pode sentir medo e ainda assim ser uma pessoa corajosa. Você pode sentir ansiedade e ainda assim ser alguém forte. O problema é que, quando você reage sempre da mesma forma, esses comportamentos começam a virar padrão. E padrões viram hábitos. E hábitos, com o tempo, parecem identidade. Eu sou ansiosa. Eu não consigo. Eu não dou conta. Mas isso não é verdade absoluta. Isso é repetição. Na psicologia, isso está ligado ao aprendizado comportamental. O cérebro aprende pelo que você faz repetidamente. Então, se você foge sempre, ele aprende que você é alguém que foge. Mas isso pode ser reescrito. E aqui entra o estoicismo novamente. Você não controla o impulso inicial, mas controla a resposta. E é essa resposta que constrói quem você está se tornando. Muita gente acredita que identidade é algo fixo. Que você é assim e pronto. Mas isso não é verdade. Identidade é construída todos os dias. Em pequenas decisões. Em pequenas atitudes. Em pequenos momentos onde ninguém está vendo. Você não vira uma pessoa forte de uma vez. Você se torna forte quando sente medo, e mesmo assim continua. Sente dúvida, e mesmo assim tenta. Sente desconforto, e mesmo assim permanece. E isso é extremamente libertador. Porque significa que você não está presa ao que sente hoje. Você está em construção. Marco Aurélio escrevia constantemente sobre isso. Sobre agir de acordo com o tipo de pessoa que você quer ser. Não baseado no humor. Não baseado na emoção. Mas baseado em valores. E isso muda completamente a forma como você vive. A ansiedade não é sua inimiga. Ela é um sistema de proteção. Ela tenta evitar riscos. Evitar erros. Evitar dor. Mas ela exagera. Ela vê perigo onde não existe. Ela cria cenários que nunca vão acontecer. E, principalmente, ela tenta te convencer a não viver. Não vai, é perigoso. Não faz isso, você pode perder o controle. Fica aqui, é mais seguro. E, se você escuta isso sempre, sua vida começa a encolher. O estoicismo não ignora o medo, mas ensina algo essencial. Você não precisa obedecer ao medo. Você pode ouvir e ainda assim escolher outro caminho. Existe um mito muito perigoso, o de que pessoas corajosas não sentem medo. Mas isso não é verdade. Pessoas corajosas sentem medo sim. A diferença é o que elas fazem com isso. Coragem não é um estado emocional. É uma decisão comportamental. É agir mesmo quando não parece confortável. É continuar mesmo quando a mente diz para parar. E isso é treinável. Cada pequena ação conta. Cada vez que você não foge, você fortalece algo dentro de você. E esse algo é muito mais forte do que a ansiedade.
Existe um momento muito específico onde sua identidade é realmente construída. Quando está difícil. Não é nos dias bons. Não é quando tudo está leve. É quando você está ansiosa. Com medo. Com vontade de fugir. E mesmo assim, faz alguma coisa diferente. É aí que você se molda. A psicologia comportamental mostra que o cérebro aprende principalmente em momentos de carga emocional alta. Ou seja, o que você faz quando está mal tem muito mais peso. Se você foge nesses momentos, o cérebro aprende com mais força ainda que fugir é a solução. Mas se você fica, mesmo com desconforto, esse aprendizado também é muito mais profundo. Epicteto falava que as dificuldades revelam quem somos. Mas aqui vai um complemento importante. Elas não só revelam, elas constroem. Um dos maiores atrasos na vida de quem sofre com ansiedade é esse: esperar se sentir pronta. Quando eu estiver mais calma. Quando eu estiver melhor. Quando eu não estiver com medo. Mas esse momento, muitas vezes, nunca chega. Porque a calma não vem antes da ação. Ela vem depois. O estoicismo sempre foi muito direto nisso. Você age primeiro, o estado interno se ajusta depois. Marco Aurélio escrevia sobre levantar da cama mesmo sem vontade. Não porque é fácil, mas porque é necessário. Então talvez a pergunta não seja: eu estou pronta? Mas sim: qual é o próximo pequeno passo, mesmo sem me sentir pronta? E isso muda completamente o jogo. Você não precisa fazer grandes coisas para mudar. Na verdade, são as pequenas coisas que realmente constroem algo sólido. Ficar 1 minuto a mais. Dar 5 passos a mais. Não fugir daquela situação. Parece pouco. Mas não é. Porque cada pequena ação envia uma mensagem para o seu cérebro. Eu sou alguém que consegue lidar. E isso vai se acumulando. Com o tempo, você começa a perceber algo. Você não é mais a mesma pessoa de antes. Não porque a ansiedade sumiu, mas porque sua resposta mudou. E isso é a identidade sendo construída, na prática. Tem dias que você vai se sentir bem. Tem dias que você vai se sentir mal. E isso é normal. O problema começa quando você mede seu valor com base nisso. Hoje eu fui bem. Hoje eu fracassei. Mas isso não é justo com você. Por que você está baseando seu valor em algo que oscila? O estoicismo propõe algo muito mais estável. Basear seu valor nas suas ações, não nas suas emoções. Você pode estar ansiosa e ainda assim agir com coragem. Você pode estar com medo e ainda assim ser alguém forte. E isso é o que realmente importa. Tem dias que parecem pesados demais. Dias em que tudo dentro de você quer parar. E nesses dias, talvez o objetivo não seja vencer. Talvez o objetivo seja mais simples. Não desistir de si mesma. Isso pode significar levantar, mesmo sem energia. Fazer o mínimo, mas fazer. Não fugir completamente. E isso já é muito. Sêneca dizia que a constância é mais importante do que a intensidade. E isso se aplica totalmente aqui. Você não precisa ser perfeita. Você precisa ser consistente. Pensamentos vêm sem pedir permissão. Sem lógica às vezes. Sem sentido muitas vezes. E isso pode assustar. Principalmente quando são pensamentos intrusivos. Mas aqui está uma verdade que muda tudo. Pensamentos não são ações. Você pode pensar qualquer coisa e ainda assim escolher não agir. Isso é fundamental. Porque o medo de perder o controle vem exatamente da confusão entre pensar e fazer. Mas eles são coisas completamente diferentes. O estoicismo já falava sobre isso. A primeira impressão não define sua ação. Você pode ter um pensamento estranho e simplesmente deixar ele passar, sem reagir, sem lutar.
sem alimentar. Esse é um dos medos mais fortes. E se eu perder o controle? Mas vamos olhar isso com clareza. Se as pessoas realmente perdessem o controle só por sentir isso, o mundo seria um caos. Mas não é. Porque sentir vontade não significa agir. Pensar algo não significa fazer. Na verdade, o próprio medo de perder o controle é um sinal de que você valoriza o controle. E isso joga a seu favor. A psicologia mostra que pessoas com esse medo são, na prática, menos propensas a agir impulsivamente. Porque são mais conscientes. Então talvez o problema não seja o risco real, mas a interpretação que você faz disso. Sensações enganam. Ansiedade engana. Seu corpo pode gritar perigo, mesmo quando não existe perigo real. Mas seu comportamento, esse você pode escolher. E é nele que você deve confiar. Mesmo sentindo isso, eu vou continuar. Isso é muito mais sólido do que tentar mudar o que você sente. O estoicismo sempre trouxe essa base. Não confiar nas emoções como guia absoluto, mas sim nas escolhas conscientes. Quanto mais você tenta não sentir, mais você sente. Isso parece injusto, mas é assim que funciona. Porque a resistência aumenta a tensão. E o que recebe a tensão cresce. Então, quando você luta contra a ansiedade, você alimenta ela. Mas quando você permite, ela começa a perder força. Não imediatamente, mas gradualmente. Aceitar não é desistir. Aceitar é parar de gastar energia lutando contra algo que já está acontecendo. E usar essa energia para agir naquilo que você pode. Isso é inteligência emocional. Isso é estratégia. Isso é força. Existe um erro muito comum: achar que você precisa se sentir forte para agir com força. Mas a verdade é o contrário. A força não vem antes da ação. Ela é construída durante. Você não acorda um dia corajosa. Você se torna corajosa quando age mesmo tremendo. Continua mesmo insegura. Permanece mesmo com medo. E isso muda completamente a lógica. Por que você para de esperar o sentimento certo e começa a construir o comportamento certo? Marco Aurélio escrevia sobre cumprir o dever mesmo sem vontade. Não porque é fácil, mas porque é o caminho. Motivação falha. Ela depende do humor. Depende do dia. Depende de como você acordou. E quem sofre com ansiedade sabe disso. Tem dias que parece impossível. Mas a disciplina não depende disso. Ela é uma decisão repetida. Mesmo sem vontade. Mesmo sem energia. Mesmo sem certeza. O estoicismo valoriza profundamente isso. Fazer o que precisa ser feito, independentemente do estado interno. E isso cria estabilidade. Por que você para de depender de como se sente, para começar a confiar no que faz? Existe uma armadilha muito sutil. Achar que uma vida boa é uma vida sem desconforto. Mas isso não existe. Toda vida real envolve incerteza, medo, dúvida, desconforto. O problema não é isso existir. O problema é tentar eliminar tudo isso. Porque, nessa tentativa, você acaba eliminando a própria vida. Sêneca dizia que evitamos dificuldades, e com isso evitamos crescer. Então talvez a pergunta não seja: como eu fico confortável o tempo todo? Mas sim: como eu vivo bem, mesmo com desconforto? E essa é uma pergunta muito mais poderosa. Quando você olha para frente, parece que ainda falta muito. Mas quando você olha para trás, você percebe o quanto já andou. Você já enfrentou coisas difíceis. Já sobreviveu a dias ruins. Já lidou com sensações intensas. E você ainda está aqui. Isso não é pouco. Isso é prova.
Prova de que você consegue, mesmo quando parece que não. A ansiedade apaga essa percepção. Ela faz você focar no que falta. Mas o estoicismo convida você a lembrar: você já tem força. Você só precisa reconhecer e continuar usando. No fim das contas, talvez o maior erro seja tentar controlar tudo. Controlar o futuro. Controlar o que você sente. Controlar o que pode acontecer. Mas isso é impossível. E essa tentativa só gera mais ansiedade. O estoicismo sempre foi muito claro. Algumas coisas não estão sob seu controle. Mas existe algo que sempre está. Você. Suas escolhas. Suas ações. Sua forma de se posicionar diante da vida. E isso é suficiente. Você não precisa ter certeza de tudo. Você não precisa eliminar o medo. Você não precisa se sentir pronta. Você só precisa de uma coisa: não se abandonar quando estiver difícil. Ficar. Sentir. Continuar. Mesmo que devagar. Mesmo que imperfeito. Mesmo que com medo. Porque é isso que constrói uma vida sólida. Se você puder levar uma única coisa desse vídeo, que seja isso: você não é o que você sente. Você é o que você faz com o que sente. A ansiedade pode estar aí. Os pensamentos podem aparecer. O medo pode surgir. Mas isso não define quem você é. O que define é o que você escolhe fazer depois. Então, da próxima vez que vier o desconforto, não fuja imediatamente. Fique um pouco mais. Respire um pouco mais. Espere um pouco mais. E, nesse pequeno espaço, você vai começar a perceber algo poderoso. Você não está perdendo o controle. Você está aprendendo a viver.